Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. O maior absurdo da história do clube. Bape vaidoso se acha maior que o Flamengo. Mais amadorismo do que nunca. Diretoria do Flamengo é piada por todo o mundo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, se você quiser saber sobre o mercado da bola e sobre tudo o que acontece, que é falado sobre o Flamengo no exterior, você tem que se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, diretoria do Flamengo é piada pelo mundo. É isso mesmo, meus amigos. Jornal da Rússia, Jornal da Espanha, Jornal de Portugal, Jornal da Itália, Jornal da Inglaterra, todos os jornais do mundo falam sobre a demissão de Felipe Luiz. É isso mesmo, vai entrar na história do futebol mundial. Técnico ganha de 8-0 do adversário, dá entrevista coletiva e é demitido. É isso mesmo, meus amigos, né? Incrédulo, o mundo incrédulo olha para o Flamengo, vendo o Flamengo ganhar de 8-0 de um adversário, né, no seu melhor jogo do ano, e ter o seu treinador demitido logo depois disso, né? Obviamente, né, sem querer, é piada de português, só pode ser, né? O Flamengo realmente consegue aí, na minha concepção, fazer a maior M da história. Eu imaginava, meus amigos, e confesso a vocês e dou a minha palmatória, que o amadorismo do Flamengo teria acabado lá na era Landim, né? Porém, meus amigos, é muito pior. O que acontece no Flamengo hoje é muito pior. Por quê? Porque é um amadorismo plus, ou seja, é um amadorismo que vai ao encontro de uma vaidade exacerbada de um dirigente que se acha maior que o Flamengo. A grande verdade é essa, né? Assim como o Landim, o BAP, depois de conquistar os títulos da Libertadores do Brasileiro por causa do Felipe Luiz, né, se achou maior do que o Flamengo, se achou como uma estrela que não pode ser tocada, e aí, por vingança, manda embora o Felipe Luiz. Ah, o Flamengo estava no seu melhor momento técnico e tático e físico? Obviamente que não. Obviamente que houve um erro na programação da volta desse time. Eu venho dizendo há algumas semanas aqui, né? O Corinthians, por exemplo, matou as férias dos jogadores, voltou antes e ganhou a Supercopa do Brasil do Flamengo, né? Esse erro houve, né? E quem cuida disso é o diretor de futebol. Aliás, seu José Boto, né? Mostre um pouco de hombridade e peça demissão. O senhor sabe que os caminhos que estão sendo conduzidos para o Flamengo agora são tenebrosos. São tenebrosos. Não é só a troca de técnico, é a montagem de um elenco baseado e sempre verbalizado por você, baseado para o estilo de um jogo de um jogador, e agora, com a janela fechando exatamente hoje, se contrata um treinador com um estilo de jogo totalmente diferente. Se o senhor realmente tiver essa pompa toda que o senhor diz que tem, que é um profissional que não sabe se vai ficar mais um ano só no Flamengo, né? O seu cargo também deve ser deixado em disposição, né? Porque assim, se lhe tem uma coerência, alguma coerência
no processo decisório e que o senhor quiser ter algum poder, né, ou se o senhor quiser ter condições de trabalhar, o senhor, amanhã, na entrevista coletiva que o senhor vai dar para apresentar o novo treinador, devia falar: olha, estou aqui fazendo o meu papel, é meu último ato como diretor de futebol do clube, né? Vou sair daqui, vou procurar o presidente BAP e entregar meu cargo, porque eu não continuo no Flamengo, né? Por quê? Porque, assim, não é possível que possam passar com um trator por cima do trabalho que eu venho realizando aqui. Mal ou bem, pelo menos tinha uma certa lógica, né? Agora, o que foi feito pelo Flamengo, e aí, né, o que se ouve, o Felipe Luiz, na época da negociação com a renovação do Flamengo, teve 3 dias que ele ficou sumido e negociou com o Chelsea. BAP, se isso te incomoda, se o profissionalismo te incomoda, não renovasse com o Felipe Luiz. Nem renovasse. Ficou com medo de quê? Ficou com medo da torcida cair em cima de você? A torcida vai cair em cima de você porque você não sabe do que você está fazendo. No final do ano, a sua cabeça vai estar em jogo. Você não vai ser reeleito presidente do Flamengo, Bar. Esse vai ser o seu primeiro e único mandato. Porque o seu discurso é diferente do que você entrega. Diz que não tem problema, não vai ter problema nenhum, não. Eu vou construir o estádio. Não está fazendo estádio. Eu até concordo com você que não tem que construir. Não vou demitir ninguém quando chegar no Flamengo. Demitiu, fez um barata voa esdrúxulo no Flamengo. Demitiu todo mundo. A base do Flamengo, bicampeã mundial e bicampeã da Libertadores, se arrasta, toma de 4 do Vasco o tempo todo. Trouxe o Boto, que era um cara de scout, né, aqui em Portugal, colocou ele num papel onde ele não tem a menor condição de tocar o departamento de futebol do Flamengo. A maioria das contratações do Flamengo não dão certo, diferente do que era na diretoria passada, que eu criticava bastante. E agora, por vingancinha, por não ser o técnico que eu queria dos meus sonhos, você demite o Felipe Luiz na primeira balançada que o técnico dá. E ainda pior, depois de dar de 8-0 e perto de uma final contra o Fluminense. Vou dizer para vocês, BAP, eu tinha essa visão, né, de egocêntrico, de um cara que se acha acima do bem e do mal, que acha que é inteligente pra caramba e comete uma burrada fora do comum, como foi a burrada de vender pacote aqui no exterior, né? Vou vender pacote aqui de jogos para o exterior, aí teve que botar o rabinho entre as pernas e colocar de graça aqui, né? Comete muito erro. Ele é um executivo de fama, né? A empresa que ele entre aspas, foi executivo de fama, está quebrada. Aliás, não existe mais. Sinceramente, a decepção, e a minha decepção é comigo, porque em algum momento eu acreditei no discurso de profissionalismo. Eu acreditei no discurso de não agir como torcedor mimizento. Eu acreditei no discurso de longevidade dos treinadores. Eu acreditei no discurso de profissionalismo. O Flamengo monta um elenco todo para o Felipe Luiz, né? Deixou de contratar vários centroavantes, por exemplo, porque não se adequavam ao estilo de jogo do Felipe Luiz. No fechamento da janela, manda o Felipe Luiz e contrata um treinador totalmente diferente do treinador que comandava o Flamengo até então, né? E aí, meus amigos, Leonardo Jardim vai ser oficializado como treinador do Flamengo. Antes disso, futuro do Felipe Luiz, para ele tá tranquilo. Sabe por quê? Vem para aqui, para a Europa, faz 3 meses aí do cursinho que falta e, com certeza, meus amigos, com certeza, em agosto ele está treinando um time europeu. Com certeza absoluta. Em agosto, ele está treinando um time europeu, né? E de primeira linha. Ele já vai estar inserido. E eu vou dizer, Felipe Luiz volta para o Flamengo quando ele tiver uns 70 anos. Porque a gente está falando nos maiores
num treinador que vai ser um dos maiores do mundo. Felipe Luiz será um dos maiores treinadores do mundo. Felipe Luiz será treinador um dia da seleção brasileira. Felipe Luiz fará sucesso na Europa. Poderíamos ter mais tempo Felipe Luiz. Poderíamos até ter trabalhado a sucessão do Felipe Luiz para que houvesse aí uma forma... o momento atual é ruim. Óbvio, tem uma série de circunstâncias. Mas contratou-se, inclusive, o Bruno Pivetti para espelhar o modelo de jogo do Felipe Luiz. Por isso, Bap, não tem como. Por isso, Boto, não tem como você ficar, Boto. Ficou insustentável para você também, irmão. Tudo planejado, e aí, né? A rainha do Flamengo, Bap, né? No seu devaneio de ser o imperador do clube, manda embora o que se tinha de melhor no Flamengo. Sobre o Leonardo Jardim, meus amigos, né? Eu já disse algumas vezes aqui, o Leonardo Jardim, dos técnicos portugueses que foram para o Brasil, ele é o segundo melhor. Primeiro foi o Jorge Jesus, segundo foi o Leonardo Jardim. Ele é o cara de prateleira mais alta. E o Abel Ferreira, enganador, né? Abel Ferreira ganhou muito título quando no Brasil tudo era mato em termos táticos, né? Enganador, né? Muita espuma para pouca coisa, um elenco enorme e não ganhou nada ano passado, né? Não foi só a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, não ganhou absolutamente nada ano passado, né? Então, assim, porém, o Leonardo Jardim, o estilo de jogo dele é antagônico ao do Flamengo. O Leonardo Jardim joga se fechando atrás, entregando a bola no adversário e tem a transição como o seu a sua maior forma de jogar. Isso combina com o Flamengo? Esse modelo tático combina com o Flamengo? Cruzeiro teve 42% de posse de bola e o Flamengo quase 70%. A torcida do Flamengo no Maracanã vai estar satisfeita em ver o time adversário ter 58% de posse de bola, ir no Maracanã e ver a bola muito mais no pé do adversário do que no pé do Flamengo? Leonardo Jardim e faz isso muito bem, fecha bem o seu time atrás e sai na correria. O elenco do Flamengo, que tem volantes que muito mais constrói do que marcam, se adaptarão ao jogo do Leonardo Jardim? Pedro e Arrascaeta, né? Ou Paquetá e Arrascaeta, que ontem fizeram 6 gols juntos na goleada de 8, vão se adaptar ao estilo de jogo do Leonardo Jardim, que é de velocidade? Caio Jorge e Mbappé, 2 centroavantes, entre aspas, que foram aí cases de sucesso na mão do Leonardo Jardim, né? Que são jogadores muito mais de velocidade do que de presença de área. É só pensar um pouquinho. Esse elenco foi montado para o Leonardo Jardim. E o Fabrício Bruno? Que foi vendido pelo Boto, né? Que é o zagueiro preferido do Leonardo Jardim, agora está no Cruzeiro. Ou seja, meus amigos, né? O selo de amadorismo é cravado aqui na nossa testa como uma incompetência monstruosa do clube que é meu, né? O seu Bap cometeu o maior pecado. Não é de demitir o Felipe Luiz, né? Um dia ele ia sair. É demitir nessas circunstâncias. É demitir porque ficou magoadinho no processo de renovatório por ter deixado ele ficar, por não poder tirá-lo no primeiro momento, chutá-lo fora, porque não era a escolha dele, sim do antecessor. Ou seja, Landim e Bap tão ruim quanto. Realmente, meus amigos, eu digo a vocês, eu estou com muita dificuldade hoje, não só pela demissão do Felipe Luiz, mas do que isso significa. Isso é o selo do amadorismo e do clube é meu, do presidente do Flamengo, que me enganou. Eu vim elogiando o Bap, né, em função justamente do profissionalismo que era, entre aspas,
comentado aí pelo próprio presidente, né, que não ia se meter no futebol, que ia delegar. Meus amigos, já houve interferência na contratação do Michael Johnson. Meus amigos, já houve interferência na volta precipitada do time do Flamengo para jogar contra o Vasco. Daqui a pouco o BAP vai querer escalar o time. O BAP vai querer escalar o time. É o contrário do que ele fala. A palavra dele, diferente do que o maior ídolo da história do Flamengo, aliás, hoje é Natal rubro-negro, parabéns ao Zico, diferente do que o Zico dizia, o que ele fala não se escreve. E o Flamengo anda a passos largos para repetir o 2023. Para repetir o 2023. Essa demissão, muita gente fazendo uma relação com a demissão do Dorival. Esta é muito pior. Esta é muito pior do que a do Dorival. Esta é muito pior do que não ter feito uma multa rescisória grande para a continuidade do Mister. Felipe Luiz, se houvesse realmente uma diretoria profissional, né, e é óbvio que ele não ficaria muito tempo no Flamengo. Aliás, se você prestar atenção nas declarações do BAP ao longo do tempo, sempre que era elogiado o Felipe Luiz, ele dizia, olha, não é só o Felipe Luiz, é uma estrutura toda. Né? Foi montada uma estrutura nova, com muitos profissionais em várias áreas, ou seja, eu é que tenho que ser a diva que brilha. Né, BAP? Você que tem que ser o herói, né? Meu amigo, você ficará muito pouco no Flamengo, né? Você tem que entender que as relações humanas, elas regem o mundo, e você é uma catástrofe nisso, e você mostrou o seu pior lado agora. A torcida estava xingando, cara, agora que aconteceu, eu vou te dizer o seguinte, 90% das pessoas que xingavam já estão arrependidas do que foi feito. Elas xingam porque estão acostumadas a xingar. 90% já estão arrependidas. Né? Vamos desejar muito boa sorte ao Leonardo Jardim, que ele seja um treinador totalmente diferente do que ele apresentou até agora na carreira, que ele seja um novo treinador, que ele se adeque rápido ao Flamengo, porque senão o Leonardo Jardim também não terminará o ano de 2026. Infelizmente, meus amigos, o ano de 2026 pela história, né? Assim, o ano de 2026 do Flamengo começou muito mal e acho que muito pior do que perder os 2 títulos, que são títulos com uma importância até questionável. Eu acho que o futuro do Flamengo tende a ser muito mais tenebroso com esse discurso diferente da prática, né? Com esse amadorismo monstruoso que é a construção de todo um elenco para um treinador e aí no meio do ano, com a janela de transferências fechada, se trazer um treinador com pensamentos totalmente antagônicos ao do Felipe Luiz. Né? Seja bem-vindo, Leonardo Jardim, saiba que você pega agora o maior desafio da sua vida. É o maior desafio da sua vida, que você consiga aprender muito com ele pela sua passagem pelo Flamengo. Nós, como rubro-negros, vamos te abraçar, obviamente, né? Mas saiba que o trabalho do Mônaco, onde você foi campeão francês, o grande título da sua história, ele é muito pequeno em relação ao desafio que você vai enfrentar agora. Seja bem-vindo. Aquele abraço. Tchau, tchau.